Domingo tem Brasileirão ao vivo na Globo, hein? É o líder Flamengo contra o Grêmio, 4 da tarde no Maracanã. Ricardo Lai está acompanhando a preparação do Flamengo para essa partida. Tem novidades pra gente, né, Lai? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente, o Flamengo treinou agora de manhã aqui no Ninho do Urubu, em preparação para o jogo de domingo, 4 horas da tarde no Maracanã contra o Grêmio. E o Flamengo, né, que é o líder do Brasileirão, tem um desfalque certo, que é do Alexandro. Ele está com uma lesão na panturrilha esquerda, sentiu esse problema ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, na última segunda-feira. Aí o Felipe Luiz tem as opções do Vinha e do Ayrton Lucas. No ataque, o Pedro segue, né, como titular, está em grande fase. O Bruno Henrique fica disponível, né, no banco de reservas. Está se preparando também a defesa do jogador para o julgamento da próxima quinta-feira no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre ter supostamente forçado o cartão amarelo para beneficiar apostadores naquela partida contra o Santos em 2023. E uma notícia agora, o GE. Globo subiu, o Lohan, jogador de 19 anos, foi emprestado para o Pisa da Itália, jogador de 19 anos, destaque aqui do Flamengo. Escobar. Subiu para a primeira divisão da Itália, vai jogar na elite italiana. Ricardo Lai, onde está a notícia? Ele vai. Um abraço, grande Ricardo Lai. Eu vou começar falando do Matheus Gonçalves. Pois é, ele se despediu nas redes sociais com um bonito vídeo, muito bem produzido. Eu não boto aqui por questão de direito, de imagem, não sei como é que funciona isso no YouTube, então eu prefiro evitar problemas e eu acabo não colocando, mas eu vou ler o que ele disse nesse vídeo. Ele disse: essa pergunta sobre procurar espaço em outro clube é uma pergunta muito difícil, porque eu já vivi tantas coisas nesse clube. Tudo começou quando eu tinha apenas 12 anos, eu jogava futsal e no campo. Toda vez que eu vestia a camisa do Flamengo, sempre sentia algo especial. O tempo foi passando e as cobranças aumentando, mas sempre muito feliz. Na época da base, conquistei títulos e amigos que eu vou levar para o resto da minha vida. E a alegria e o amor que eu sempre via nos torcedores foram os que mais me deu vontade de lutar por essa camisa. Com você, Flamengo, eu realizei o meu maior sonho e da minha família, que foi me tornar um jogador profissional. E cada partida pode ter certeza que sempre teve raça, amor e paixão. E chegou a hora de trilhar um novo caminho, uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios. Muito obrigado, nação, e muito obrigado, Flamengo. Pois a gente está gravando esse vídeo aqui 8h11 da noite da quarta-feira, tá? Eu postei nas outras redes sociais que ele, segundo um dos empresários dele, viaja nessa quarta-feira à noite, 11 horas da noite, para poder se apresentar ao Al Ahly. Se der tudo certo na viagem, ele vai desembarcar nas próximas horas e assinar o contrato dele com o Al Ahly por 3 anos. Contrato curto, mas nesse contrato de 3 anos eu te garanto que é uma bolada. E lá ele vai encontrar o brasileiro Galeno, atacante, tá? Para quem não se recorda, começou no Trindade aqui do Brasil, foi para o Porto de Portugal bem cedo, passou pelo Rio Ave, Portimonense, Braga, Porto novamente, e está no Al Ahly desde 2024. E um jogador que também é agenciado pelo escritório dele, o Juliano Bertolucci, o empresário do Matheus Gonçalves. E o Flamengo vai receber 9 milhões de... outro brasileiro que está lá é o Roger Ibanez, aquele zagueiro. O Flamengo vai receber 9 milhões de euros, tá, por esse jogador, e ainda tem bônus aí através de metas. Muita gente me perguntando o percentual, tal como meu parceiro Flávio Azueiro divulgou, é por 100% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, o Flamengo não fica com nenhum percentual dele. Mas se vendesse para o CSK 7 milhões de euros por 70%, o Flamengo ia manter 30%. Não, o Flamengo ia manter 20%, tá? Porque 10% é do atleta. Então é melhor você receber logo tudo agora e à vista, porque o Flamengo vai receber à vista e pronto. E no CSK ninguém tinha nenhuma garantia que ele iria desvalorizar, muito pelo contrário. Enfim, que ele tenha muito sucesso com a camisa do Al Ahly nesses 3 anos. Eu acho que não fica 3 anos lá, não dou nem 1 ano e meio para algum clube procurar novamente ele retornar ao futebol brasileiro, como aconteceu, por exemplo, caso recente, Alexander, hoje no Atlético Mineiro, se destacou no Flu, foi vendido, voltou em menos de 1 ano para o futebol brasileiro. Então, boa sorte para ele. Quem está de mudança de clube é aquele Virgili, jogador espanhol que se destacou com a camisa do Barcelona, fez um golaço contra o Flamengo no Mundial Sub-20, quase fez outro golaço, porque o Léo Nanete salvou ali nos minutos finais.
E ele foi, cara, segundo a imprensa espanhola, para o Mallorca, tá? E o que me chamou a atenção foi o valor da operação. O Barcelona vendeu 50% dos direitos, segundo a imprensa espanhola, por apenas 3 milhões de euros. Dá nem 20 milhões de reais, gente. É muito baixo o valor pelo que o jogador apresentou, pelo menos nessa partida. Tem muito potencial. Gostei dele. Enfim, achei estranho o valor aí, mas um valor baixo, porém já está feito. Vamos lá, galera. Por falar em venda, o Flamengo já superou 80 milhões de euros em venda de jogadores nessa temporada, dá mais de 513 milhões de reais. Vamos recordar aqui: Fabrício Bruno para o Cruzeiro, 7 milhões de euros. Alcaraz para o Everton da Inglaterra, 15 milhões de euros. Wesley para a Roma, 25 milhões de euros. Ainda tem mais 5 aí em metas, né? Gerson para o Zenit, 25 milhões de euros. E Matheus Gonçalves para o Al-Ahly agora, 9 milhões de euros. Gente, é muita grana, é mais de 500 milhões de reais em venda de apenas 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem aqueles jogadores que o Flamengo vendeu antigamente, no passado, que manteve percentual, mecanismo de solidariedade. Vou dar um exemplo recente aí: o Otávio foi vendido pelo Porto para um clube da França, que eu esqueci agora. E a todo momento tem um caso como esse, e o Flamengo está sempre ganhando um dinheiro. Para encerrar nosso vídeo aqui, galera, o STJD divulgou, através de uma nota oficial, que marcou o julgamento de Bruno Henrique para o dia 4 de setembro, numa quinta-feira, tá? Às 10 horas da manhã, aquele julgamento pela suposta participação e manipulação de resultados. O que me chama a atenção foi a agilidade para marcar essa audiência, esse julgamento, logo depois do fato do Flamengo ter emitido um comunicado oficial repudiando a decisão da CBF, enfim, partindo para cima da entidade máxima, e sendo que o Flamengo foi o único clube que bateu de frente com a CBF em relação a essa mudança de calendário no futebol brasileiro durante a temporada. Esse é o fato, essa é a reclamação do Flamengo: você mudar algo durante o processo, tá? O Flamengo não poderia sair prejudicado por conta de uma bagunça que é a CBF. Porque foi na gestão do Edinaldo que o calendário foi feito, eu mudei. E daí? Manter-se e depois estudasse algo melhor. Você não pode mudar um calendário durante a temporada. Isso prejudica o planejamento do Flamengo. Quem me garante que, se o calendário fosse como está hoje, Campeonato Brasileiro acabando dia 7, Copa do Brasil se estendendo até o dia 21, o Flamengo ia tomar as decisões que tomou em relação à Copa do Brasil? Poderia estar jogando hoje, por exemplo. Enfim, fica aí a informação para vocês. Nota em rede social, deveria o presidente do Flamengo falar com a imprensa, né? Dá uma entrevista, convoca uma coletiva lá e solta os cachorros, fala. Ou vai para o confronto com a CBF ou vai ficar na política. Abraça o presidente da CBF ali, quando recebe medalha, aí cochicha: não gostei da mudança. Vê o que vai fazer. Né? Tá muito claro que o Palmeiras não quer incomodar a CBF, não quer entrar em rota de colisão, mesmo que isso desagrade a sua comissão técnica, que desde que chegou ao Brasil, essa comissão técnica, por intermédio do seu líder, que é o técnico da equipe, o Abel Ferreira, ele chegou no Brasil e ele passou a engrossar o coro nosso, da imprensa, que, não toda ela, mas da ala da imprensa, que não é pequena, que critica o calendário desde sempre. E com razão, ele critica com razão. O calendário é ruim. É pesado, é confuso, é difícil demais. Então, assim, não está vendo nem sintonia, mas a parte política parece mais importante. Então, qual é a estratégia do Flamengo? Emitir uma nota. Legal, beleza. A gente vai ler a nota e daí? Beleza, fica com ela aí, irmão. Entuba essa aí, porque vai ser assim e acabou. Foi o que a CBF fez. É uma sacanagem com o Flamengo, com o Palmeiras e com o São Paulo. Independentemente de a presidente do Palmeiras seguir solidária à CBF, para o time de futebol é ruim, claro. Esses times perderam semanas que teriam livres de treinamento, porque foram eliminados da Copa do Brasil. Quer dizer, você tem um castigo, você foi eliminado, mas você tem uma compensação, você vai poder ter essas datas aqui. Se o Flamengo soubesse que a Copa do Brasil ia ser disputada da maneira que vai ser as finais, será que ele colocaria time reserva, misto, melhor dizendo, contra o Atlético Mineiro, nos 2 jogos? Talvez não. Talvez pensasse de outra forma. O São Paulo é a mesma coisa, poupou jogadores contra o Atlético Paranaense. Talvez pensasse de outra forma. Vou jogar a reta final dessa competição, semifinal e final, só depois do Brasileiro e da Libertadores, ou da Sul-Americana. Então, peraí, vamos ver isso aqui, vamos rever isso aqui. Você poderia rever. Enfim, é absurdo o que estão fazendo. A CBF está resolvendo um problema dela, que não existe, que só vai existir se um brasileiro ganhar a Libertadores. Mas não se sabe se vai ganhar.
Mas ela se antecipou e resolveu um problema que é dela. Ah, mas veio da gestão anterior o calendário. Não importa. Quem assume a presidência de algo herda os problemas, né, deixados pelo seu antecessor. Se o síndico do prédio assume no dia X e o prédio está cheio de dívidas, ele vai ter que resolver isso aí. Se tiver dinheiro em caixa, também ele vai poder fazer melhorias no edifício, aproveitando a herança que o seu antecessor deixou. É para o bem e para o mal. O problema é da CBF. Ela resolveu de maneira que foi, digamos, mais interessante para ela e os clubes, azar deles. E o Bernardo trouxe essa informação, né, em primeira mão ontem, que o Flamengo foi procurado pela CBF. E aí, o que vocês acham? A gente não gostaria, não. Mudaram a si mesmo. Né? E pelas informações que nós temos, eles não procuraram todos os clubes, falaram com alguns. O Flamengo teve essa posição, não adiantou nada. Então por que pergunta também? Né? E vamos ver se agora param com essa ladainha de que os clubes assinam, que os clubes aceitam o calendário. Não tem nada disso. A CBF bota o calendário e acabou. É assim que funciona. Não tem esse negócio de CBF consultar clube, ter que assinar, não tem nada disso. Ela vai lá, define ponto final. Aí o pessoal fala também, mas os clubes não se unem, sim. Mas não são todos aqueles que ficam comendo na mão da CBF. Só que quando um ou dois reclamam, não adianta nada. E sempre que reclama, tem receio de represálias. Você briga com a entidade que organiza o campeonato, você fica com receio de haver uma má vontade com você na hora que você pedir um adiamento de um jogo, por um problema qualquer, o que é normal nesse calendário. E o detalhe, o Palmeiras vai ter mais problemas do que o Flamengo. Ele tem 2 jogos atrasados por conta do Mundial de Clubes. O Flamengo vai ter que encaixar esse jogo aí com o Sport, provavelmente na volta da data FIFA, em que ele não teria que jogar, quando vai acontecer o jogo de volta da Copa do Brasil, na quinta-feira, no dia 4 o primeiro jogo, o outro jogo é no dia 9. Então dia 11 vai ter a Copa do Brasil, quinta-feira. O Flamengo vai jogar com o Sport provavelmente dia 11, no dia dos jogos da Copa do Brasil. É a tendência. E o Palmeiras vai jogar contra alguém. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo segue ativo no mercado e agora tem um alvo europeu que pode mexer com a torcida. O clube tem interesse na contratação do português Otávio, jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita. A ideia inicial do rubro-negro é conseguir o atleta por empréstimo, mas com uma opção de compra em caso de metas atingidas. Essa estratégia vem sendo utilizada para reduzir riscos e, ao mesmo tempo, abrir caminho para um possível investimento definitivo, caso o meia se adapte bem e renda dentro de campo. A situação de Otávio no Al Nassr não é das melhores. O jogador está sem espaço no elenco e não faz parte dos planos do treinador Jorge Jesus para a próxima temporada. Com contrato até junho de 2026, o clube saudita já deixou claro que pretende negociar o português antes do fim do vínculo, seja por empréstimo ou por venda definitiva, para não desvalorizar seu passe no mercado. Essa condição abriu margem para que o Flamengo entrasse na jogada e estudasse uma investida. Dentro do rubro-negro, a movimentação tem o aval de um nome de peso, o técnico Felipe Luiz. O comandante tem elogiado o futebol de Otávio e vê nele um jogador com características que podem se encaixar bem no estilo de jogo que ele faz no Flamengo. Além disso, a presença do diretor executivo José Botto, que conhece profundamente o jogador e seus representantes, pode facilitar o avanço das negociações, já que essa relação direta costuma acelerar tratativas e reduzir barreiras. A ideia é fortalecer o elenco com jogadores prontos que possam assumir protagonismo rapidamente, e o português surge como uma oportunidade de mercado que não pode ser ignorada. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Otávio será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.